lá, pessoal. Então chegamos aqui no 14º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou Eduardo Starling e neste episódio a gente vai fazer mais um daqueles que é uma combinação de assuntos já falados. Antes de eu falar do assunto de hoje, que você já deve ter lido aqui na descrição, mas enfim, deixa esse mistériozinho para quem está ouvindo. Só alguns comentários gerais. Gostei muito da repercussão do episódio anterior sobre saúde do aquário. Foi um episódio que me deu um certo trabalho. Tem algumas zonas cinzentas, alguma coisa que eu não entendo muito bem, mas eu tenho estudado bastante, então eu procurei pelo menos abrir o leque para as pessoas poderem pensar. Eu acho que saúde de aquário é muito por aí. A gente não adianta fechar receita de bolo, fechar diagnóstico, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, entender que é uma coisa sistêmica. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, eu consegui passar esse recado. Eu agradeço aos feedbacks, especialmente o pessoal lá no grupo, no nosso grupo de WhatsApp, mas também alguns feedbacks também no Instagram. E também na caixinha lá do Spotify. Spotify tem uma caixinha de comentários. Eu agradeço aí a repercussão. Eu também, assim, tinha nada a princípio para corrigir. O pessoal, acho que falou que de modo geral eu consegui não cometer uma grande mancada, né? Foi bem legal falar sobre esse assunto e esse é uma das cascas de banana que tem no aquarismo, né? Eu já caí nessa casca de banana várias vezes, inclusive. E assim, até um adendo, na época que eu gravei esse episódio, eu tive um problema aqui com 2 discos meus e acabei tendo que exercitar tudo aquilo que eu falei. Infelizmente perdi. Um deles não se adaptou aqui em casa, era muito novinho. O outro, pelo contrário, era o disco mais velho que eu tinha 3 anos comigo. Eu fiz tudo que eu podia aqui, que estava ao meu alcance para salvar, mas ele já estava bastante debilitado. De qualquer forma, isso é parte do jogo também, né? A gente faz o possível. No caso de aquarismo, tem aquele detalhe, você não tem uma pet, um veterinário, para você pegar o peixe, botar um saquinho e levar, trata meu peixe aí. Isso não existe. Seria muito prático, igual você tem com cachorro, com gato, com passarinho, com iguana, com outros bichos. Aquarismo você meio que tem que fazer, você pega a orientação e dá teu jeito, né? Então, faz parte do jogo. Então, gente, agora eu vou indo para o assunto. Eu vou agora falar de aquapaisagismo, né? Que ele, no final das contas, ele é um derivado de outros episódios. Eu falei um pouco no assunto quando eu falei de definição de layout na primeira temporada, episódio 5, que fala que você tem que pensar o que você vai fazer, e aquapaisagismo é basicamente, fortemente isso. E também no de plantados, porque usa-se, assim, plantas naturais é um elemento essencial para você fazer a paisagem, né, aquática que você está constituindo o seu aquário. Então acaba que no plantados eu acabo abordando um pouco essa questão. Só que aqui eu vou falar especificamente do aquapaisagismo e eu vou entrar mais no detalhe. Assim, eu também estou longe de ser um expert. Eu posso até dizer que eu nunca pratiquei, porque quando eu tinha uma noção de aquapaisagismo na montagem do meu atual, eu não tinha muito, combinado aqui, né? Não tinha muito poder sobre o layout do meu aquário. Eu deleguei para minha filha, porque nosso aquário aqui é um lance meu e dela, e ela mesmo gosta de frisar que não é o meu aquário, é o nosso aquário, e eu deixei mesmo essa parte de layout mais com ela, mas o que eu pude fazer foi influenciar mostrando alguns designs de alguns outros aquapaisagistas, e acaba que ele não deixa de ser um passinho nessa direção, né? E eu acho que é um assunto que eu me interesso muito, e eu vou dizer para vocês que se eu tivesse espaço e grana, eu ficaria praticando aquapaisagismo. Ele pegaria aquários de tamanhos diversos e ficaria fazendo montagens, como os vídeos que eu vejo, o vídeo do MD Fish Tanks e o do George Farmer, né? Eu faria... E tem o MJ Aquascape também, que é o holandês, que é bem legal também. E tem um pessoal muito bom falando português. Então, assim, eu acho que eu faria isso com certeza. No YouTube é mais difícil, mas tem uma galera fazendo. Mas é isso, gente. Eu vou tentar abordar tudo que eu tenho estudado sobre isso. Eu tenho lido bastante. Ainda não estou praticando, mas tenho estudado bastante. Sei que tem muita gente curiosa, muita gente afim.
Então, assim, esse episódio vai ser mais um... Venham ficar na mesma página que eu e a gente vai trocando ideias, se for o caso. Lembrando, mais uma vez, que eu estou acessível pelo Instagram, Aquarismo para Todos, pelo e-mail aquarismoparatodspodcast@gmail.com. Na descrição do Instagram eu tenho meu Linktree com todos os links para entrar em contato com a gente. Tem o link do nosso podcast lá também, tanto para ouvir quanto o nosso grupo também de WhatsApp. Entra lá, eu vou deixar aqui na descrição do episódio de qualquer forma, mas qualquer coisa, entra lá e fique à vontade, a gente vai trocando uma ideia por aí. Vamos entrar aqui na questão do aquapaisagismo então. Então, pessoal, primeiro acho que vale contar aqui o que é o aquapaisagismo, né? O que significa isso. Contar um pouco de história, aí talvez seja um pouco palestrinha, mas não tem como fugir disso, tá, gente? Ao final do episódio, eu vou deixar alguns links que eu pesquisei para poder montar a pauta desse episódio, do que eu tô falando. Mas acho que não tem como não falar um pouco da história. Primeiro, né, imagina como é que cada um pensa o que é aquapaisagismo. Pensa nos aquários que vocês montam ou já montaram. Normalmente é a preocupação que você chega na loja, olha, o que eu preciso para ter um aquário? Eu preciso de esconderijo, uns enfeites, um substrato aqui, não só para tapar o fundo, ou então, sei lá, para botar umas plantas, e pronto. Um filtro e pronto. Não tem... pelo menos como eu comecei também, eu vejo muita gente começando assim, quando eu comecei também não tinha esse racional da paisagem que eu estou constituindo no aquário. Basicamente é isso. E não era diferente disso na década de 80, quando eu tive meu primeiro aquário. Foi um aquário de 50, 30, 30, que a gente foi na loja, eu não tinha nem 10 anos de idade, fui com meu irmão mais velho, que meu irmão é 10 anos e meio mais velho que eu. A gente foi numa loja no quarteirão da minha casa e foi exatamente assim. Na época, filtro biológico de fundo, aquela placa no fundo com aquele caninho, cascalho, realmente aquele que chamava cascalho de rio, que é aquele cascalho mais grosso, plantas. Na época a gente comprava plantas que tiram nutrientes da coluna d'água, não tinha essa história de substrato fértil, nada disso. Eram aquelas plantas que tiram nutrientes da coluna d'água, peixe, anticlore e vambora. Eu já falei isso várias vezes. E o aquarismo como um todo era assim. Desde o seu início, ali no início do século XX, eu falei nos plantados eu falei um pouco sobre isso, né? Eu acho. Foi exatamente assim. Nessa época, a única coisa que eu conhecia e que poderia se assemelhar a alguma preocupação de aquapaisagismo era o conceito do aquário holandês, o Dutch Style. Tá? O que é o Dutch Style? Os holandeses tinham essa pegada de fazer jardins, realmente um jardim submerso, e misturando plantas de cores diferentes, arbustos, onde o protagonista do aquário era a planta. As plantas eram protagonistas dos aquários. Eu ouvia muito falar sobre isso, nunca vi assim praticando, né? Pelo menos quando eu comecei ao longo, né? Era coisa de ouvir falar. E quando eu fui estudar essa pauta, o que se falava de aquapaisagismo era isso mesmo, era o Dutch Style por volta da década de 30 ou 40 do século passado. Então, basicamente era isso. Então você tinha esses aquários, as pessoas acabavam intuitivamente imitando um fundo de rio, ou o que elas pensavam ser um fundo de rio. Porque eu garanto que 9 entre 10 aquaristas nunca mergulharam no rio na vida. E tinha o Dutch Style, eram essas plantas, você montava lá os arbustos e tal, e o foco nem era tão grande de peixe assim. E aí tinham aquelas aberrações, aí desculpa quem gosta, mas pra mim eu nunca gostei, por isso que eu falo da aberração. Se você se sentiu ofendido, já peço desculpas antecipadamente. Mas tinha aqueles navios afundados, aquelas cerâmicas imitando navio afundado. Tinha aquelas coisas que você botava uma pedra porosa que ficava abrindo baú, soltando bolinha, navio pirata, casa do Bob Esponja mais recente. Tem todo tipo de enfeite, que era basicamente enfeite, ou seja, o enfeite para humano, de humano para humano, que o humano achava interessante botar no fundo do aquário.
Tem até um ouvinte ilustre nosso que me mandou um vídeo de um aquário dele que tinha um jacaré que soltava bolha, né? Tinha uma pedra porosa dentro, quando enchia de ar o jacaré, ele abria a boca, saía a bolha e fechava de novo. Ele achava que no máximo, eu falei assim, pois é, eu não curto, mas enfim, cada um com seu cada um. Então isso não é aquapaisagismo, isso aí basicamente é um enfeite que você coloca lá e beleza, cada um com seu cada um. Mas o aquapaisagismo mesmo, a gente pode dizer, e assim, eu já tentei dar uma de advogado diabo e procurar coisas que digam o contrário, não vi. Então a gente pode dizer sim que o cara que inventou isso era um japonês chamado Takashi Amano. Tá? Quem que é esse Takashi Amano? Eu vou dizer a minha opinião. Para mim o Takashi Amano revolucionou o aquarismo. Né? Revolucionou. Por quê? Quem é o Takashi Amano? Takashi Amano é um japonês, fotógrafo, especialista em tirar fotos de paisagem, que depois de algum tempo conheceu o aquarismo. E qual era a pegada do Takashi Amano? O Takashi Amano tem várias frases incríveis, icônicas. Eu até quero ter uma camisa com a frase dele, né? Ele fala muito da questão da influência da natureza, de trazer a natureza para dentro de casa. Mas o principal legado dele, que é o que a gente fala aqui no início do aquapaisagismo, é que ele se inspira em cenários fora d'água para fazer os cenários dentro d'água. Então, os layouts dele é basicamente imitando paisagens de fora d'água. E foi uma coisa revolucionária. Então, e eu vou dizer para vocês que foi aí que eu voltei a me interessar fortemente pelo aquarismo de novo. Ali entre 2000 e 2010 foi quando eu comecei a descobrir. Né? E o que diz o Takashi Amano? Tá? Ele tem uma série de princípios, tá? E aí eu, obviamente, não vou dar uma aula de Takashi Amano, inclusive um dos links aqui o pessoal falando dele, que eu estou colocando aqui no episódio. Mas, basicamente, o que ele fala é a importância de você montar o layout, e aí tem a ver com aquilo que eu falei no primeiro episódio, você bolar o seu aquário primeiro, pensar bem. Ele falava muito numa coisa dos fotógrafos, do equilíbrio visual, a regra dos terços e tal, na hora de montar os cenários. Falava muito de você dar senso de profundidade, e o senso de profundidade é incrível como a sacada dele. Ele faz colocando o substrato inclinado para trás, que você consegue ver efetivamente a coisa mais 3D. Antigamente você colocava o substrato reto no fundo, ou então levemente inclinado para trás, mas a indicação era funcional. O que se dizia era, olha, coloca o substrato mais alto atrás, que os detritos vão se acumular na frente, que é a parte mais funda. Era basicamente isso. O Takashi Amano não, ele coloca esse conceito de profundidade, fazendo o fundo bem mais elevado, para dar o plano mesmo. E também, o que eu já falei, a simulação de cenários naturais, né? E aí tem uma série de layouts clássicos do Takashi Amano que são nessa pegada, né? E aí, com isso, ele desenvolveu o conceito do Nature Aquarium, aquário natural, em que ele pega paisagens, florestas, montanhas e tal, e reproduz isso no layout do aquário antes de inundar, botar planta, etc e tal. E ele tenta fazer isso não só na montagem do layout, mas depois com os peixes. Então, uma coisa que vocês podem reparar, se vocês forem pesquisar ou já pesquisarem o assunto, normalmente esses aquários de aquascaping, né, de aquapaisagismo, tem peixes bem pequenos, porque o peixe pequenininho naquele cenário dá uma sensação de escala, de profundidade. E aí, por exemplo, para galera que conhece bonsai é aquela mini árvore, né? Repara que quando você faz um bonsai, é tudo feito de um jeito para parecer uma árvore miniatura mesmo, né? Para dar esse senso de escala. E o mesmo conceito se aplica na hora de botar o aquário. Se você botar um peixe grande, aí fica discrepante o tamanho do peixe com o tamanho daquele layout. Então, normalmente o peixe é uma coisa para dar um senso de escala do layout em relação a ele. Então, geralmente são peixes bem pequenininhos, tá? Quando você monta esse tipo de aquário, tá? Além da questão do Nature Aquarium, né? Uma coisa que o Amano inovou era o uso que ele fazia do que chama de hardscape, ou seja, do material mesmo, sólido, né? Basicamente pedras e troncos. E aí, quando eu for falar aqui dos layouts, eu vou entrar mais nesse detalhe.
Mas a ideia, ele usava muito essa questão de pedra e tronco para poder montar os layouts mais realistas possíveis, né? Dando senso de profundidade e tudo, depois incorporando as plantas. E ele também fazia layouts simétricos ou cuidadosamente assimétricos. Aquela regra dos terços que eu falei que o fotógrafo tem muito, de 1/3, 2/3. Ele usava muito essas proporções para tentar equilibrar o que ele bolava em termos dos aquários. Além disso, como eu já falei, ele escolhia cuidadosamente as plantas. Então, ele empregou fortemente o conceito de planta de carpete, planta de frente, planta de meio e planta de fundo, que a gente intuitivamente já fazia, mas ele levou isso à última potência, não só para aonde colocar quais plantas, como também como você mantém isso nas podas, na manutenção do aquário, tá? Isso basicamente é o que trouxe o pulo do gato do Takashi Amano, tá? Agora falando mais do aquapaisagismo em si, tá? Tem essa questão de você bolar o layout e tem a questão de que tipo de equipamentos e materiais você usa, né? Tem um hardscape, né? Que basicamente você escolher cuidadosamente pedras e troncos. E aí lembra que eu já falei aqui de montagem, que dependendo do material que você escolhe, isso influencia na qualidade da água do que você vai montar. Então, dependendo da pedra, por exemplo, se eu usar aquela pedra que o Takashi Amano gostava muito, a Sailstone, ela vai liberando cálcio na água. Então você provavelmente no médio prazo, você vai ter uma dureza carbonatada maior, tá? Uma dureza geral carbonatada maior. Ela vai tender a mineralizar a água. Então isso é uma coisa para prestar atenção. Galera que vai usar tronco, os troncos, dependendo do tronco que você usar, vai liberar tanino, vai acidificar a água. Então esse tipo de coisa tem que ficar olhando, mas assim, aqui o foco é montar tudo pela paisagem ali. O peixe não é o grande protagonista aqui, né? Mas basicamente ele escolhe muito bem esses elementos. E aí você vê vídeos de aquapaisagismo, a galera primeiro colocando os elementos no aquário ou no mostruário simulando um aquário, num lugar seco assim, simulando, e depois você colocando o substrato. E aí tem todo um cuidado, como você tem necessariamente plantas, tá? A não ser que seja um low-tech, se for um aquascape raiz mesmo, com muita planta, então você vai usar uma boa quantidade de substrato fértil, e você pode ter camadas diferentes, você vai ter de repente umas pedrinhas para poder simular o que seja uma encosta de uma montanha, vai ter uma parte inerte para frente para dividir ambiente. A galera tem um visual que parece ter um rio no meio que divide assim o layout em dois, que você normalmente coloca uma areia branca inerte. Então isso tem que ser cuidadosamente selecionado, né? E as plantas também, quando você vai bolar esses layouts, você tem que escolher muito bem as plantas, tá? Além das plantas em termos de pH, você tem uma questão do cuidado. E uma coisa importante dizer é o seguinte: se vocês forem cair em YouTube vendo vídeo de aquapaisagismo, tem um ponto que é muito importante. A grande maioria dos vídeos, o pessoal monta o layout, enche d'água, ok, tá pronto. Ninguém mostra o que tem depois do Viveram Felizes para Sempre, que é rodar o aquário 1 semana, 2 semanas. O que tem de acontecer se você não usa gás carbônico, cara, as algas vão vir com tudo, porque as plantas têm um tempo para se aclimatar, e aí efetivamente começar a consumir nutrientes. E esse tempo, se você já tem nutrientes na água, você tem o fértil e tal, você tem uma quantidade, você pode ter uma explosão de alga no aquário. Então é uma coisa que tem que prestar atenção, tá? O George Farmer faz uma coisa inteligente, porque assim, todo aquário que ele monta, ele coloca CO2. Pode ser nano, pode ser grande, médio ou grande. O CO2 vai inibir esse crescimento desordenado de alga, mas é uma coisa que vocês têm que prestar atenção, tá, gente? Na hora de montar um layout desse. Tem um macete que o pessoal faz, eu acho que eu já falei isso aqui, senão eu falo, se eu não falei ainda eu vou falar. Que é colocar, você começar um layout com uma planta resistente, que consome muito nutriente, tipo a higrófila. A higrófila, cara, é impossível matar essa planta. A planta acho que vive em qualquer aquário.
E aí você consegue, a higrófila vai ficar crescendo, você vai ficar capinando. Aí quando você começar a perceber que as outras plantas estão bem enraizadas, estão começando a desenvolver, você arranca fora a higrófila e fica só com as outras, aí você vai conseguindo equilibrar em termos de nutrientes o teu aquário, tá? Mas basicamente plantas e peixes é isso. Peixe, normalmente, pessoal, tende a pegar rasbras, neons, peixes pequenininhos mesmo. Aí os rasbras, assim, hoje em dia você tem que especificar, né? Que antigamente você falava rasbra, era aquele arlequim. Hoje tem o arlequim, tem o galaxy, tem o salboa, tem vários tipos de rasbra que já chegam no mercado brasileiro, que antigamente não chegavam no mercado brasileiro. Além disso, você pode ter tanictes, você pode ter neons, pode ter foguinho, peixe pequeno normalmente. Às vezes você coloca um outro peixe assim, tipo uma coridora. O pessoal normalmente não usa pleco, né, loricarídeo, né, cascudo, etc, porque eles bagunçam tudo, é um peixe desajeitado. Então vale esse alerta aqui para não usar. E normalmente o pessoal usa muito camarão e caramujos, tá? São muito usados porque não só porque ele tem um fator ornamental, mas também que eles ajudam a manter, porque tanto os camarões quanto os caramujos são detritívoros, eles comem material de decomposição, então isso atenua a quantidade de matéria orgânica que vai depois gerar nutriente e vai possivelmente dar uma explosão de alga no aquário, tá? Basicamente isso daí. Agora, em relação, assim, imaginando que você já tem selecionado plantas, equipamentos, filtro, acho que aí depende, né? Mas normalmente o pessoal usa canister ou sump, tá? É o que eu tenho visto mais. Vamos partir para os layouts. Você pode inventar o layout que vocês quiserem, mas qual foi a sacada do Takashi Amano? Foi tentar imitar alguns layouts que ele já conhecia. Então eu vou citar aqui alguns layouts que ele criava. O mais famoso deles é o Iwagumi. O que é o Iwagumi? É um layout basicamente que não tem tronco, são pedras e plantas. É minimalista. E ele tem umas regras. Você tem de 4 a 5 pedras. Tem uma pedra principal inclinada para um lado. Você tem uma que faz oposição, ela é inclinada para o lado oposto, um pouquinho menor. Você tem uma terceira um pouquinho menor ainda, mas que imita a posição da primeira. E umas outras arranjadas assim. Você faz como se fosse você coloca umas pedrinhas em volta para imaginar que é uma encosta. E plantas abundantes em volta dessas pedras, fazendo aquele carpete. Isso acho que o mais tradicional, eu acho, do Takashi Amano é esse, tá? Além disso, ele tem uns outros, como o Niigata, que é uma paisagem montanhosa lá do Japão que ele imita. E aí vale vocês pesquisarem, porque assim, não vai ter como eu descrever isso para vocês, né? Ele tem um layout chamado Ilha de Seychelles, que é basicamente a paisagem rochosa com umas plantas em alturas diferentes, assim, fazendo umas texturas, um uso de tronco, que é super bonito, tá? Tem um que eu sou fã, que é o Floresta Tropical, que basicamente plantas e troncos, né? É aquele tronco atravessado com uma ponta saindo, imitando uma árvore e as plantas em volta, é super bonito. Tem também o natural, que é basicamente mostrando um campo, ele tem umas plantas de fundo assim, umas plantas de crescimento que vão até a superfície mais no fundo. Você vai fazendo pedras e plantas assim para fazer um cenário lembrando uma paisagem natural. Tem o holandês, que eu já falei do início, que é o que é o holandês? O holandês é basicamente plantas, não tem hardscape nenhum. São plantas em camadas com tipos de planta com cores diferentes, que é o Dutch Style, que é o mais antigo, antes mesmo do Takashi Amano. Tem um paludário que o pessoal ainda faz uma placa atrás com umas plantas fora d'água e umas plantas dentro, umas plantas fora. A parte inundada é pequena e a galera gosta de comprar um condensador para fazer um efeitinho, tipo como se fosse uma névoa. Fica super bonitinho, mas deve dar um trabalho do cão, eu não sei. Não parei para analisar não. Eu tive há pouco tempo na Ecotop, que é uma loja aqui do Rio de Janeiro, que tem muita coisa de aquapaisagismo. E tem o Diego, que é lá da Ecotop, que é um dos caras que disputam o campeonato aqui do Brasil, o cara fera em aquapaisagismo. E lá na entrada da loja tem um paludário desse com essa névoazinha, super bonito, tá? Tem o layout bonsai, de você pegar um pedaço de madeira imitando um tronco de árvore, e aí o pessoal faz a copa da árvore ou com musgo,
Normalmente é com musgo, tá? Musgo de Java amarrado e tal, pra fazer igual uma árvore miniatura e faz um carpete embaixo. É super bonitinho também, né? E assim, tem diversos outros layouts. Aí o pessoal tem um Brazilian Style, que usa uns troncos com pedra como se fosse um riozinho no meio. Cada país tem o pessoal lá da Tailândia tem um estilo tailandês também, Filipinas. Tem algumas escolas fortes em aquapaisagismo. China tem um pessoal muito fera também. Portugal tem até um camarada que faleceu infelizmente há pouco tempo, teve câncer. Felipe, eu esqueci o sobrenome dele. Ele é até mencionado no pessoal dos húngaros lá do Green Aqua também. Aliás, é bom lembrar disso. Tem um site e canal de YouTube de uma loja húngara de aquapaisagismo chamada Green Aqua, que é espetacular. Os vídeos deles são lindos, né? Eles são muito referência em termos de produtos, em layouts, em ensino. Se você manda mensagem, eles respondem. Os caras não são estrelinhas, sabe? São acessíveis. Bem legal o pessoal do Green Aqua. Há pouco tempo tem o Luca Balarraga, que é de uma loja aqui de São Paulo, da Aquabase, que é muito forte em aquapaisagismo também. Teve lá dando uma palestra, dando um workshop, um masterclass lá na Hungria, em Budapeste. É super legal o vídeo dele, né? E até tem umas coisas engraçadas, tipo, alguém pergunta assim, mas negócio de temperatura, não é muito quente não, 30 e tantos graus. Eu digo, porque na Europa 30 e poucos graus é um inferno, né? É bem divertido o vídeo, né, da palestra dele lá em Budapeste. Mas então, aí voltando aqui, porque eu tô perdendo o foco. Então, esse pessoal do Green Aqua tem vários layouts diferentes. Tem o Johnny, que acho que é Johnny ou Tommy, é um barbudo. Fez um layout imitando Pandora, daquele filme Avatar. Super bonito o layout que ele fez. Então, assim, dá pra pirar com esses layouts aí. Os layouts de aquapaisagismo. Né? Eu recomendo, assim, para ir por esses lugares, né? No Green Aqua, nos outros canais que tem no YouTube, no MD Fish Tanks, do George Farmer. Procurar o pessoal, ver o Instagram da Aquabase Aquapaisagismo. O Instagram da Ecotop também, de vez em quando tem algumas paradas de... O foco é mais vender, né? Mas tem algumas coisas também. Tem muita coisa legal de aquapaisagismo aí pela internet para pesquisar, tá? Agora, a pergunta que eu já joguei no ar lá atrás, que vale voltar. Beleza, montei. Seremos felizes para sempre? Não, porque você tem um trabalho insano para cuidar do aquário, né? Insano é modo dizer, né? Mas assim, são detalhes, né, gente? Imagina que a depender do layout que você fizer, você pode ter cuidados diferentes. E aí a gente volta no que eu falei dos plantados, low-tech e o high-tech. Aqui em casa, por exemplo, o meu layout é low-tech. Não é nenhum layout premiado, basicamente é um tronco com a vegetação em volta, né? Que é o que eu acho que funciona para os discos. E não só eu acho, mas a minha filha também acha, né? Mas assim, a gente optou por ter planta low-tech porque senão ia ser mais um trabalho de CO2, controlar pH, drop check, iluminação, fertilização. Então a gente optou por low-tech. E disco é um peixe que, assim, no frigir dos ovos, se você botar só tanque, só o aquário mesmo vazio, ele tá de boa, tá feliz da vida. É porque a gente gosta de simular, imaginar o rio e tal. Aí bota aquela arinha branca, bota o tronco e as plantinhas. Mas assim, pro disco, eu diria até que se não tivesse planta ia ser mais fácil, porque eu conseguiria enxergar melhor os detritos na hora de fazer a troca parcial e tirar as sujeiras, tá? Mas assim, manutenção, assim, low-tech, uma coisa que eu falo, você pode até ter um menino que... Cara, menino, desculpa, o julgamento, não é menino, né? Um cara que veio aqui pelo podcast, a sigla dele lá no WhatsApp é DCC, tá? Eu esqueci o nome, desculpa, cara. A gente tava conversando sobre isso, que ele tá montando um aquário grande na casa dele, ele tava com um aquário pequenininho, o bichinho do aquarismo picou, ele tá comprando um aquário maior agora, que eu tô quase invejando o aquário dele, brincando. Mas eu tava conversando sobre isso, né? E assim, essa parte não tava no que eu tinha gravado anteriormente, porque eu tô regravando isso aqui. E aí eu tava conversando com ele. Você pode fazer um layout maneiro low-tech. Como é que você vai fazer low-tech? Você pode ter simplesmente o substrato não fértil, pode botar areia branca e prender planta no substrato. Tem plantas que tiram da coluna d'água e que não precisa enterrar.
E aí, basicamente, as anúbias, tem vários tipos de anúbia diferentes, tem de folha alta, folha curta, tem a anúbia nana, que fica bonitinha, coladinha assim, tem a lanceolata, que tem uma folha compridona, você pode botar mais para trás, você pode prender numa pedra, se for o caso. Tem a Cryptocoryne, se não me engano, também tem esse esquema, você prende numa pedra, você precisa enterrar. E se enterrar é pior, porque você sufoca a raiz. Tem as Microsorum, né, que a galera chama de... lá fora chama de Java Fern, né, aqui chama de Microsorum. Tem vários tipos de Microsorum. E assim, você monta um layout bonito assim, sabe? Colando os objetos e tal. Agora, se você for partir por high-tech, aí sim você vai ter um trabalho insano, porque as plantas têm velocidade de crescimento diferente e você tem que estar de tempos em tempo podando. E a poda não é simplesmente... você não cria a planta, poda e acabou. Você, de tempos em tempos você vai ter que substituir uma planta ou outra, porque tem ciclos, entendeu? É igual na agricultura. Você planta e um dia você vai colher. E depois você tem que plantar de novo. Então, um certo trabalho. E você tem regimes de fertilização. Aí é o trabalho do high-tech, né? Você tem a questão do CO2, você tem que ter a iluminação forte. No meu caso, também não opto por high-tech, porque disco não gosta de luz forte. Ele vive, mas ele não gosta, então eu tenho a luz só o suficiente para ficar bonito e para as plantas crescerem. Eu não ponho luz no talo aqui em casa. Mas assim, no high-tech eu teria que ter iluminação, teria que ter CO2 e tem todo um regime de fertilização. Lembrando que se você fertilizar demais, você está ajudando as algas. Se você fertilizar de menos, você pode ter perda de planta e aí você pode ter problema de alga. Você tem que fertilizar corretamente, então tem todo um esquema de você dosar os minerais. É claro que tem a galera que vai na vírgula, tem um esquema de fertilização para cada mineral. Tem um esquema que coloca ferro, que dia que coloca o magnésio, dia que coloca o fosfato, e aí vai, né? Eu já sou mais numa linha mais simples de você só suprir as plantas com o que elas precisam, dividindo em macronutrientes e micronutrientes. Que eu acho, para mim, pro que eu faço já tá bom. Mas tem uma galera que pira nisso aí, inclusive automatiza. Você tem bombinhas de nutrientes que você programa para injetar determinados dias, aí tem todo um esquema. Mas basicamente, se você não for partir pro high-techzão, é basicamente você limpar o aquário e fazer as podas. Por que é importante também fazer podas e a limpeza? A limpeza vai aumentar o número de detrito, que além de ficar feio, você pode ter um desequilíbrio, pode ter alga, etc. E fora os peixes que você tiver. E a poda também, porque depois ele começa a não ficar mais tão bonito e se a planta crescer demais, você tem desequilíbrio também. Então vale. Mas aí eu acho que tem que encarar como, tipo assim, como você cuida de um jardim. Você tem um jardim, você mora numa casa, tem um jardim, você cuidar de um aquascape desse é como cuidar de um jardim. Você vai lá, se todo dia você manter, dá uma olhadinha e pronto, não vai tomar seu tempo também. Aí é muito da vibe de cada um. E aí o principal de desafios que nós temos aqui no aquapaisagismo, a questão das algas, né? Especialmente para os low-tech, porque você não tem o CO2 biomal, dá uma inibida, e aí você tem que lidar com outras coisas. Você tem o low-tech, então tem aquele macete que eu falei da higrófila no início do aquário. Tem um pessoal que parte para começar um aquário no dry start. O que é o dry start? Você faz o seu hardscape, só umedece o substrato, planta as plantas, dá uma umedecida, deixa o aquário tapado com regime de iluminação comum, põe um plástico filme em cima do aquário para fazer tipo uma estufa, e uma vez por dia você abre, dá um sprayzinho de água, ou água com carbono líquido, ou com macronutriente, ou com NPK da vida, e fecha de novo. E as plantas vão desenvolver lindamente, a maioria delas cresce emersa, né? Não precisa estar submersa. E aí elas vão, depois de 15 dias, 30 dias, elas vão estar bem enraizadas, e quando você inundar o aquário, ela já está aclimatada. Isso é uma forma de minimizar a questão das algas também. Eu até tinha uma vontade de tentar fazer isso aí. Não sei quando eu vou conseguir. A questão de filtragem, como eu falei, evitar acúmulo de detrito, porque isso prejudica a qualidade da água, você pode ter um desequilíbrio de tudo, mas é o desafio de tudo no aquarismo. Escolher plantas inadequadas, você escolher uma planta que não se adapta ao tipo de aquário que você tem, ou ao substrato que você tem, ou o tipo de iluminação que você tem, é sempre importante.
E o aquapaisagismo fala muito de uma escolha muito criteriosa de tudo, inclusive das plantas. Além disso, tem a questão da overdose de fertilizantes, porque aí você volta no problema das algas, né? E também a questão de planejamento, que eu já falei no episódio de layout, no episódio 5 da temporada passada. Acho que o barato do aquapaisagismo é você planejar e executar. Você fazer e meio no tranco é meio complicado de tocar, tá? Eu recomendo sempre. E algum feedback legal que eu ouvi assim, das pessoas é de a gente pensar no planejamento. A gente nunca pensa, a gente vai muito no embalo, né? E se você tiver um projeto que você quer refazer o projeto, não faz com ele andando, não. Tenta, de repente, tira os peixes, até que a mídia já está ciclada e tal. Refaz o hardscape, volta, que é muito mais fácil do que você tentar ir mexendo no paisagismo com tudo rodando, tá? Eu acho que é bem melhor, tá, gente? E, olha, foi geral, né? Mas eu acho que eu consegui abordar os principais pontos. Eu vou deixar uns links aqui na descrição do episódio. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí a beleza da coisa. Se isso aqui fosse um vídeo, né, um dia vai estar no YouTube, né, eu já prometi, eu vou fazer. O ideal era botar umas fotos, né, dos layouts, que eu acho que o áudio nesse ponto perde muito. Então, cara, galera, capricha aí no YouTube, capricha no Google, que tem muito layout lindo por aí, que eu acho que vai inspirar vocês como me inspirou também. Pessoal, esse episódio aqui, como eu falei, foi muito mais teoria do que prática, porque eu ainda não efetivamente consegui praticar tudo, mas é um assunto que eu sou apaixonado no aquarismo e cresce bastante. Eu tive que regravar uma boa parte da pauta, para não dizer tudo, em função de uma surpresa muito boa, porque teve Dia dos Pais. Eu tô gravando, hoje é dia 15 de agosto, eu tô terminando de gravar esse episódio aqui, porque eu cheguei a gravar na semana passada, e aí, só que foi Dia dos Pais, no dia 13 foi Dia dos Pais, domingo, e para minha surpresa, a minha esposa e a minha filha me deram de presente, na verdade, minha filha, mas na verdade você sabe como é que é, né? Um livro de aquapaisagismo em inglês, né, do George Farmer, que tem um canal George Farmer Studios, né? Ele é um cara muito bom, ele fundou um site, ele fundou um grupo na Inglaterra, que é UK Aquatic Plant Society, né? A sigla o endereço é ucaps.org, eu vou botar na descrição também, né? Ele fundou esse grupo e o site é super completo, super legal, e eu ganhei o livro dele de presente. E aí, cara, eu comecei a folhear o livro no domingo, eu falei, putz, eu vou ter que regravar, porque tem uma porrada de insight legal ali, do passo a passo, muito bacana. Eu preferi jogar o que eu tinha gravado de pauta e voltar para poder falar isso aqui, né? Eu podia ter aproveitado mais a parte do Amano, mas, cara, beleza, eu aproveitei e falei de novo mesmo. Aí, gente, por conta disso aí ficou um pouquinho grande, mas eu acho que trouxe bastante informação. Espero que pelo menos deu um pingo de curiosidade para vocês aí essa questão de aquapaisagismo, que eu acho um tema espetacular, tá? Aí alguns anúncios finais aqui. Eu não vou gravar o de ciclídeo africano, porque eu não consegui juntar conteúdo suficiente. E aí aquilo que eu falei, é mais um episódio que eu não pratico, né? Eu conheço mais ou menos. E aí, cara, tem muita gente gabaritada para falar sobre isso aí, YouTube, principalmente YouTube, né? Que o aquarista, a maior parte está se escondendo no YouTube, né? E eu achei melhor, cara, recomendar. E aí, de repente, tem um canal do Matheus Sartório, que é de Jumbo, é o Monster Aqua Brasil, que tem umas coisas de ciclídeo africano, ele sabe pra caramba, ele tem patrocínio, tem coisa com loja, tem bastante experiência, então o cara fera. Acho que vale seguir o Matheus. É o Matheus que eu encontrei na Ecotop quando eu fui. Aí, se ele ouvir isso aqui, um abraço aí pra você. Então, eu não me sinto gabaritado para falar de ciclídeo africano. Então, assim, essa temporada tem mais 4 episódios, tá, gente? Que eu vou falar vai ser um formato diferente. Provavelmente vão ser episódios mais curtos.
cada episódio eu vou falar de uma espécie diferente, são espécies que eu gosto no aquarismo. E não sei qual ordem que eu vou liberar, mas basicamente eu vou falar de beta, de guppy, de crimenses e de disco, que é a paixão atual no aquarismo. Então, vou falar desses 4, e aí eu encerro essa segunda temporada, aí vamos ver a terceira, vamos ver o que vai ser, mas vai ser isso, tá, gente? Basicamente, vou terminar dessa forma. Não sei se vai ter o que vai ter de assunto, e aí eu já, desde já, quiser entrar em contato, tem o meu Linktree aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem, lá no Linktree tem o link para o e-mail, o link para o Instagram, tem o link para o nosso grupo de bate-papo, tá? E aí entre em contato com a gente. Se desde já quiser sugerir tema para a terceira temporada, pode sugerir, eu vou guardando aqui, eu vou fazer um estacionamento de ideias aqui, para não sei quando é que vai ser, vamos ver, vai depender do que vier pela frente, tá? Mas é isso, qualquer coisa, fala com a gente aí, e até semana que vem não, daqui a 2 semanas eu volto falando de um desses 4 peixes que eu falei pra você. Um abraço pra todo mundo aí, a gente se vê aí pelas internet da vida, qualquer coisa manda mensagem. Tchau, tchau.